Série Bolsa de 74 capítulos, mais falsificações da Bíblia Sagrada em 1881. Eu não sei se vocês lembram, nós falamos da Bíblia do Wycliffe, que foi aquele que traduziu pela primeira vez a Vulgata para o inglês. Lembrando, João Wycliffe traduziu a primeira edição em 1382, não sei se vocês lembram, quando nós estávamos no século XIV, e a segunda em 1385 para o inglês. 20 anos após sua morte, em Oxford, 1408, foi realizada uma votação solene em que nenhuma nova tradução da Bíblia deveria ser feita sem aprovação prévia. Por quê? Porque o sistema, naquela época ainda no absolutismo, não gostaram da Bíblia da tradução inglesa primeira do Sr. João Wycliffe. Inclusive essa Bíblia em inglês foi caçada várias vezes, porque eles não conseguiam compreendê-la, e muitas pessoas de língua inglesa ficaram sem poder ler em sua própria língua, tiveram que voltar para o latim, o que é tristíssimo. Mais para frente as coisas evoluíram, mas eu também falei dos erros da e do King James, 1611, da tradução do templário João Ferreira de Almeida, que assim como o Wycliffe em inglês, foi feita para o português, os países de língua portuguesa, em 1681. Eu relembrei vocês todas essas datas para fazer sentido o que a gente vai falar agora. Em 1881, em Birmingham, nossa vida, Inglaterra, tinha de ser sempre lá, né? Tudo é lá, tudo que é impressionante, né? Como uma coisa londrina é poderosa, né? Já viu? Tudo que vem de mexe e remexe na Bíblia é Inglaterra, né? 3 doutores em teologia ligados ao sistema, você entende? Vão criar um novo manuscrito da Bíblia com revisões dos textos gregos já existentes. Foram suprimidas 2.886 palavras em relação ao primeiro manuscrito e 9.800 palavras tiveram o sentido mudado no que eu sempre chamo de adulterações de sinônimos. Quase 10.000 palavras tiveram seus sinônimos adulterados por 3 teólogos ingleses. Revelare. O PL 4.606 do pastor Sargento Isidório é outro Ouroboros. Por quê? Em 1790, as 3 nações mais maçônicas do mundo criaram a lei do copyright. Número 1. Pelo rei da Inglaterra em 1789 aos livreiros. Número 2. No mesmo ano, Estados Unidos e França seguiram a mesma ordem. Você está entendendo? Vocês viram ontem que quando a Estátua da Liberdade foi feita, também foi feita a Torre Eiffel, com a ajuda do próprio Eiffel. O que isso significa? França, Inglaterra, Estados Unidos andando sempre juntas, como se fosse uma tríade, onde a gente tem o branco embaixo, o vermelho e o azul. Não é verdade? Você já percebeu? Sim. É sempre o vermelho francês, o azul americano, às vezes vermelho. Você sabe que a Estátua da Liberdade é metade vermelho, metade azul, entre aspas, virou ontem. E você tem o branco inglês. Por que o branco? Porque a Inglaterra é a mãe de tudo isso. E antes da Inglaterra, vocês sabem quem. Mas eles estão na Inglaterra por muito tempo depois de Jesus. Tem que entender que depois do microapocalipse, para onde eles foram? Para a Inglaterra, para a Alemanha, para comandar a partir de lá. Aliás, vocês vão ver isso hoje, daqui a pouco.
Então vê comigo aí, escreve assim, ó, França, Inglaterra e Estados Unidos, as três estão juntas 100 anos depois, fazendo o quê? A Estátua da Liberdade e a Torre Eiffel. E 100 anos atrás, eles estão fazendo o quê? A lei do copyright. Você percebe que os três países agem juntos, estabelecendo, e depois reverbera nos outros países e todos os outros só copiam, né? Só seguem, só obedecem. Sim. Mas esses três lá no topo sempre fazem a liderança das coisas. Olha o que eles estão fazendo, a lei do copyright. Fizeram a lei do copyright, todas as outras fazem. A lei do copyright dessas três nações maçônicas é boa? Claro que é boa. Mas qual é o problema? O sinédrio. A lei proibia o registro e publicação de qualquer obra que porventura já existisse, similar em todo o território nacional da Inglaterra, Estados Unidos e França. Claro, excelente e necessária lei dos direitos autorais para obras clássicas, seculares, porém, ela será usada maldosamente por quem? Pelos religiosos para proteger os textos bíblicos. E aí eu pergunto para vocês que pensam, por que proteger é errado? Revelare. Eles protegem a família, protegem o texto santo, a Bíblia, e eles protegem as igrejas e a liberdade de culto. Por que isto estaria errado? Se eles são guardiões da palavra de Deus, guardiões da família, que é tudo para a vida de vocês, que é a base da essência humana da vontade de Deus, por que isso estaria errado, senhores? Quem matou Jesus também protegia as Escrituras, o templo e a cidade santa. E agora? Porém, a lei não se aplicava ainda à Bíblia, uma vez que ninguém ousou editá-la com o grande medo da boa armadilha judaica colocada sempre no final dos livros que queriam proteger. E qual é essa armadilha? Vamos entender? A Bíblia original Codex, se você não tem, tenha. Se você não leu, leia. Se você não estudou, não estude. Universidade X. Olha lá, lá no finalzinho, quando chega em Apocalipse 22, tem uma assinatura que você pensa que é de Jesus revelando a João. Se é de Jesus, tem que obedecer, sim ou não? Sim. Poxa, todos nós que amamos ao Criador sabemos o que Jesus falar é lei. Mas acontece que é uma assinatura de medo e culpabilidade colocada em vários livros antes de Jesus. Compêndios judaicos milenares antigos antes de Jesus tinham esse mesmo epílogo, fechamento de livros selando com medo. E qual é o texto? Todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e a cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Interessante que eles deixaram o vestígio, cidade santa, expressão usada para condenar Jesus. Não é Jesus que defendeu a cidade santa. Aliás, o próprio livro do Apocalipse, que contém esse encerramento, diz que essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Caramba. Então por que esse livro se encerraria chamando de cidade santa? Cidade santa é a nova Jerusalém. Não a Jerusalém de baixo, a Jerusalém de cima. Ah, mas eles estão falando da Jerusalém de cima. Estão falando da Jerusalém de cima, só que essa assinatura não é exclusiva de João. Não é de Yohanan, não é para Jesus, não é de Jesus para Yohanan, não é do Apocalipse, não é de Guiliana Guiliarna, não é nova. É uma assinatura que os judeus usavam para selar livros antigos e colocar medo nas pessoas. Por quê?
Poxa, tem a tradição oral, que passa de pai para filho, de professor para aluno, e é importante, e tem a tradição escrita dos copistas, dos escribas, que qual é a única forma de proteger um texto? Não tinha lei do copyright. Como é que fazia para proteger um texto? Colocava medo, usava a culpabilidade, né? Aquele que acrescentar, todas as pragas escritas nesse livro virão sobre você, imagina? Dá um medo, né? 7 taças, 7 trombetas. 7 pragas. Colocou. E você sabe que esse negócio deu tão certo que por muitos anos, acho que até hoje, não, tenho certeza, as pessoas não conseguem pegar um lápis e escrever do lado da Bíblia. Tem gente que não consegue jogar a Bíblia na cama. É verdade. Quando tá com a Bíblia, chega da igreja cansado, ele vai jogar. Não vou jogar. Coloca bem devagar.